Hoje, vou mostrar um pastor que eu não sei qual é o nome dele, investiguem para a gente saber qual é a denominação dele, para parabenizá-lo. Ele só cometeu um erro, que eu já vou falar. Que ele prova com mais de 20 citações de outros grandes escritores evangélicos que a interpretação correta original de João 10 é que o verdadeiro diabo, o ego do terceiro poder, é o falso líder religioso. Na verdade, todo líder religioso é falso, porque se for religioso é falso, porque é do sistema. E ali que está o erro do pastor. Não existe bom líder religioso. Se é líder religioso, já é falso. Nós não fomos chamados para sermos líderes religiosos, nós fomos chamados para sermos servidores. Servidores são professores, docentes que ensinam, que anunciam, que ajudam. E ele confirma aqui a Bíblia original Codex. Vamos prestar atenção? Gente, não deixa, não faz barulho aí não, tá? Escuta cada palavra aqui, ó. Vamos juntos. Vamos lá. Até entrando nessa questão que tem de certa forma a ver com a sua herança assembleana, pastor Daniel, eu quero fazer uma pergunta que indiretamente vai focar nisso. E obviamente vai abranger vários outros assuntos, mas vai focar nisso também. Nas suas pesquisas sobre João 10, obviamente o senhor leu alguma coisa, deve ter pesquisado, talvez algumas bíblias, alguns livros, enfim, para estar aqui nessa noite. Nas suas pesquisas sobre João 10, o senhor encontrou muitas bíblias de estudo, ou talvez muitos comentários bíblicos, que defendam a ideia de que João, ou de que o ladrão de João, capítulo 10, versículos 1, 8 e 10, seja uma referência clara ao diabo. Nas suas pesquisas, de uma forma geral, inclusive, não somente de bíblias de estudo ou de livros, já que o senhor falou que há toda essa questão do ladrão que aponta para algo além da figura de uma pessoa que causaria mal, mas também aponta para o diabo. O senhor viu nas suas pesquisas bíblias de estudo ou livros, comentários sobre João, por exemplo, que falem sobre isso de uma forma clara? Essa é a minha... Eu não vou citar aqui, no caso, autores e pensadores, mas a grande verdade, né? A grande verdade é que há comentaristas que são a favor da ideia que eu expus aqui, de que de fato se trata de Satanás, e há outros que não. E com esse mesmo, digamos assim, essa mesma, digamos, linha que eu tenho como pentecostal. Os autores que tendem mais para o lado pentecostal, ele pensa igualzinho que eu estou dizendo aqui. Ao passo que aqueles que não pensam assim, justamente dão a colocação mais nesse lado, mais nesse aspecto da liderança daquele tempo, seja fariseu ou qualquer outro elemento aí. Você está entendendo? Agora eu não vou citar para você aqui, porque eu não trouxe uma menção deles aqui para você, entendeu? Okay. Não trouxe. Mas a gente segue mais ou menos a mesma linha. Há quem diga sim e concorda comigo, e há quem diga não. Entendeu? O senhor quer comentar, pastor? Sim. 3 minutos. Bom, vamos lá. Então há algum problema na sua resposta, porque segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, comentando João capítulo 10, esse texto, ela diz claramente que a referência aqui aos personagens aqui demonstrados são os falsos pastores. Se você ler a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1592, não há nenhuma referência ao ladrão como o diabo. Então, há alguma coisa complicada nesse sentido. Além disso, deixa eu citar outro que também é muito benquista pelos pentecostais, que é Meyer Pearman. Meyer Pearman, ele diz o seguinte, comentando João capítulo 10, ele vai totalmente na contramão do que o senhor diz. Ele diz: Jesus chama de ladrão e salteador o pastor falso, que entra no ministério por motivos egoístas, não para fazer o bem às ovelhas, e sim para tirar vantagens delas, visando seus próprios propósitos. Depois, mais para frente, ele diz:
As palavras de Jesus, em João 10, se referem imediatamente aos líderes religiosos dos seus dias. Curiosamente, ele concorda comigo. Que excomungaram um pobre cego pela sua corajosa lealdade, o que eu mencionei em blocos anteriores, àquele que lhe abriu os olhos. Mas suas advertências de Jesus devem ser aplicadas aos eclesiásticos tirânicos de todos os tempos e lugares. Em nenhum momento ele cita a figura de Satanás. Curiosamente, eu vou citar aqui, eu acho que eu tenho tempo, eu vou citar 20 comentaristas de João. Curiosamente, nenhum deles vê o diabo como sendo ladrão. Vou citar 20 rapidamente. André Schurach, que é um estudioso judeu, ele diz que a figura do ladrão ou ladrões é uma referência aos falsos messias. Ben Witherington diz que o ladrão ou ladrões é uma referência aos falsos pastores. Craig Kinner diz que o ladrão ou ladrões é uma referência aos dirigentes infiéis de Israel. Daniel Harrington diz que são os fariseus. D.A. Carson, ou D.A. Carson, popularmente chamado, diz que a referência é aos líderes religiosos que estão mais interessados em espolhar as ovelhas. Eles são os líderes do capítulo 9, exatamente o que eu tenho defendido até agora. F.F. Bruce diz que são os falsos pastores ou falsos messias. F. Davidson diz que são fariseus. Henry Alford diz que são fariseus. J. Ramsey Michaels diz que são fariseus. John Phillips diz que são falsos fariseus. Leon Morris diz que são os fariseus que são a personificação dos falsos pastores. Matthew Henry diz que são pessoas que foram negligentes com seu dever de pastorear. Herman Riderbos diz que são líderes judeus. Meyer Pirman, que eu acabei de citar, muito bem quisto pelos assembleanos, diz que são líderes religiosos dos seus dias e não Satanás. Fanny Perkins, uma teóloga de Boston, inclusive onde o senhor pastoreou, diz lá que são mestres judeus. Raymond Brown diz que são fariseus. 3 autores, Jameson, Fawcett e Brown, diz que são dirigentes judeus. Champlin, muito conhecido no Brasil, diz que diz respeito ao farisaísmo e outros aspectos da autoridade religiosa constituída em seus dias. Werner de Bois diz que são os dirigentes do povo. E por fim, William Hendrickson diz que são os líderes religiosos hostis a Jesus, especialmente os fariseus. Curiosamente, nem mesmo ícones assembleana e pentecostal e 20 eruditos que eu citei de uma forma geral, comentaristas de João 10, nenhum deles vê Satanás na figura do ladrão ou ladrões de João capítulo 10. Professor Altair da Escola de Jesus de Mojimirim, sempre dirigente, colocou para nós ali que o nome do pastor é Carlos Augusto Vailate. E o Instagram dele está aí para vocês marcarem ele com essa subdivisão do programa. Você tem que aprender a editar vídeos. Se todo ex aprender a editar vídeos, eu não digo nem todo ex, 10% do ex aprender a editar vídeos nos vários editores que existem, nós vamos ficar muito bem. Para apresentar a Filosofia X, para pegar esses programas meus e editar, picotar, espalhar pelas redes sociais. Hoje tem tudo, né? Facebook, Instagram, TikTok, Quai, Telegram,